Meninas, quem não me conhece, eu sou Keila Bering, sou fisioterapeuta especializada em ortopedia e eu ajudo mulheres a acabar com as dores no corpo sem precisar tomar remédio nem sair de casa. Hoje, o que a gente vai falar? Hoje eu quero falar para quem faz muito trabalho manual, né? Por que eu quero falar para essas pessoas? Porque a minha missão é te ajudar a fazer todos esses trabalhos aí sem sentir dor, né? Eu quero te ajudar e se mostrar que isso pode ser simples, pode ser para você, independente da sua idade, da sua condição física, da dor que você está sentindo, você consegue sempre ganhar mais qualidade de vida. E eu tô falando de não precisar usar remédios, né, dentro do que eu proponho. Claro, né, gente, os medicamentos lá, aqueles que o médico dá, de uso contínuo, não são desses que eu tô falando, mas eu tô falando em ter mais qualidade de vida, buscando uma vida mais saudável, e isso é acesso para todo mundo, independente da idade e da condição física. Meninas, deixa o like, compartilha essa live. Como que começou a ideia dessa live de hoje? No domingo eu estava organizando umas coisas aqui em casa e aí eu passei lá na cozinha e vi uma peça que eu fiz de cerâmica, ó, deve ter, sei lá, já uns 12 anos, ou se não tiver mais, que é essa peça aqui, ó, uma que a gente molda, né, na folha. Alguém aqui já fez cerâmica? Já trabalhou com cerâmica? A gente molda na folha e queima lá no forno e tal. Eu amava fazer aulas de cerâmica, ainda gosto, não tô fazendo mais, mas é uma coisa que eu gosto muito, que me relaxa, sabe? Acho gostoso mexer com a argila, com a terra. Vou contar pra vocês que eu não tinha muito talento, era mais pelo hobby mesmo. Então eu fazia essas folhas, fazia potinhos, cheguei a fazer uma casinha de passarinho linda que tá lá na casa dos meus pais. Os passarinhos fizeram um ninho, eu pendurei lá no cantinho ao ar livre. Ô, Marilma, obrigada. Depois, quando eu for lá nos meus pais, eu vou mandar uma foto da casinha de passarinho que eu fiz, que também foi uma peça xodó minha, assim. Mas longe de ter o talento da minha professora, né? Minha professora me presenteou, gente, olha isso aqui. Mas isso aqui é pra quem de fato tem o talento, né? Olha isso. Olha só. O pezinho com os dedinhos, tá vendo? Ah, isso é muito legal. Mas enfim, né? Ela também na aula ela respeitava os limites de todas as alunas e o meu ficava nesses trabalhos aqui. Estava ótimo, eu saía super feliz. Adorava, cumpria ali aquele momento de relaxar, sabe? De dar uma esparecida. E foi muito bom. E aí eu coloquei essa foto lá no story e compartilhei com vocês e perguntei, né, o que vocês faziam aí de trabalho manual. E aí foi pipocando de gente falando, né? Ah, crochê foi o campeão, assim. Crochê, eu já fiz crochê também. Ponto cruz, gente, minha mãe pegava no meu pé com os avessos do ponto cruz, que não podia ficar bagunçado, tinha que ficar assim, retinho, né? Quem faz aí sabe do que eu tô falando. Fiz pintura, e aí para fugir dos avessos do ponto cruz eu comecei a fazer vagonite. Enfim, sou fanzoca desses trabalhos manuais, porque eu acho que relaxa a mente, tira a gente desse mundo assim, agitado, sabe? A gente consegue dar uma esparecida. Fiz pintura. Claro que também para pintura, gente, meu talento era parecido com o da cerâmica, então fiz pouquinhas coisas assim, mas as professoras eram sempre muito boas e me ajudavam aí nessa jornada. Eu fazia de atrevida, não era de talentosa não, tá? E aqui a gente tá falando, assim, quem tiver aqui na aula, gente, que fizer também esses trabalhos, compartilha aqui comigo, conta pra gente. Tô falando desses que muita gente faz como hobby, outras pessoas fazem como profissão, mas tem vários outros também. Dentista, quem trabalha com coisa de informática e fica no teclado, manicure, cabeleireira. E aí, todo mundo com a mãozinha trabalhando, né? Confeiteira, a própria ceramista, né? A minha irmã, gente, minha irmã tem um ateliê e ela trabalha na máquina ali com costura, ela corta tecido e faz trocador de bebê,
faz bolsa, cada bolsa maravilhosa, porque a genética, né? Minha mãe entregou para ela todo esse talento, entendeu? O meu ficou só em gostar mesmo, só como hobby. Carol não, Carol tem talento e tem técnica, é diferente, entendeu? Já falei isso com meus pais, que eles não dosaram muito bem, mas tudo bem. Quem digita muito, professora, que fica no quadro, né? E aí tem que sustentar o braço ali durante muito tempo. Enfim, o que esses trabalhos manuais têm em comum? Muitas vezes as pessoas vão exercendo, e aí seja por hobby, seja por profissão, e ficam muitas horas praticando essa atividade. E aí o que acontece? Começa a sentir dor. E aí começa a sentir dor no punho. Fui fazer um bordado, fui fazer um cabelo, meu ombro doeu demais, não tô dando conta de dor no pescoço, a minha coluna tá doendo, começa a doer o corpo todo. Ó, a Rosinha falou aqui que ela ama artesanato, ela pinta, lixa madeira, faz pano de prata. Olha que legal, Rosinha, parabéns. Então presta atenção, hein, Rosinha, vai ter muita coisa legal aqui. Tânia falou que é lindo esse trabalho, deve ser o da professora, né? Não deve ser minha folha. Mas vamos lá. O problema, gente, de quando a dor aparece, o problema é ainda maior. Se fosse só em cima do nosso hobby, do nosso trabalho, já seria um problema. Mas a dor, ela aparece e espalha no nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, começou com uma dor ali no punho, e aí na hora que a pessoa vai cortar um legume ali, na hora de cozinhar, vai picar uma cenoura que é mais durinha ali, aí sentiu dor na mão, não deu conta. Keila, fui passar a panela que tava com a água, com carne, sei lá, de uma trempe para outra. Faltou força. Não consegui. Isso já aconteceu com vocês? Fui pendurar uma roupa no varal, meu ombro reclamou, não consigo mais. Não, meu pescoço tá doendo. Né? Às vezes cai um objeto no chão. A minha aluna que é cabeleireira, né? Ela falou que quando caía alguma coisa no chão eu tinha medo de pegar e na hora de voltar travou a coluna, não consegue descer. Então, a dor, ela começa a sequestrar a vida da pessoa, porque ela começa ali numa atividade e ela vai enraizando e tomando conta de todas as atividades do dia a dia. É quando eu falo, nossa, a dor sequestrou, porque você começa a deixar de fazer as coisas em função da dor. E aí, gente, é um problema, né? E por que a dor aparece? Eu já perguntei aqui se alguém, né, quem faz aí os trabalhos manuais, se alguém estiver sentindo dor, estiver nessa situação que eu falei de picar legume e não conseguir, pendurar roupa, dói, nanana, me conta aqui também onde é que tá doendo, hein? E qual que é a atividade. Agora eu quero falar pra vocês o porquê que essa dor aparece. Será que é do nada que essa dor chega? Por que a dor apareceu? Gente, a dor aparece, vamos lá, por vários motivos. Primeiro, a pessoa fica muito tempo na mesma posição. Maria José falou que é triste, a dor em tudo e ainda a fibromialgia. Ai. A pessoa fica muito tempo na mesma posição. E aí, o que acontece? Qual que é o problema da pessoa ficar muito tempo na mesma posição? Eu separei aqui para vocês uma imagem. Vou colocar aqui da pessoa fazendo o crochê. Crochê foi o queridinho, assim, disparou de gente fazendo crochê. Olha essa mulher fazendo crochê. Vamos analisar essa postura dela aí. Né? A gente não fica se policiando o tempo todo. A gente dá uma relaxada ali, igual essa mulher fez. Mas olha, pensa se ela ficar aí muito tempo com essa perna cruzada, com o ombro para dentro, pescoço caído, os braços estão soltos, sem apoio, né? Ou outra imagem que eu tenho aqui, vamos ver aqui, olha essa também, né? Braço solto, sem apoio, curvada. E o punho, gente, como é que é o punho? É aqui, né? O tempo todo. Então, o que acontece quando a gente fica assim? A gente acaba sobrecarregando algumas partes do corpo. E aí você gera sobrecarga de peso mesmo naquela articulação, você prejudica a circulação. Imagina aquela perna que está cruzada em cima da outra, a perna que está embaixo ali, ó, tá recebendo o peso da outra perna, tá recebendo o peso do corpo, aí o tronco
fica caído, o punho fica aqui o tempo todo. Como é que será que tá a circulação aqui? Será que tá boa? Não, os ombros estão rodados aqui muito tempo, então isso pode gera encurtamento muscular, né? Isso pode gerar fraqueza muscular em outros grupos musculares. Então a gente não deve ficar muito tempo na mesma posição, porque ficar muito tempo na mesma posição vai gerar dor. Né? Edmeia gosta de tricô, muito bem, Edmeia. A Sandra, maravilhosa, minha aluna aí, Sandra, não sei se você estava aqui, ó, mas eu te dei de exemplo. Sandra é cabeleireira, ó. Exige braço, exige punho, exige ombro, exige pescoço. E a Sandra, gente, é a pessoa que eu falei que tinha medo de abaixar e na hora de levantar ficar travada. Imagina isso no salão, o pente cai, não sei o que cai, como é que faz? Pede para cliente, ó, desce da cadeira e pega aí, porque se eu descer, pode não subir. Gera uma insegurança muito grande, né? E não tem jeito, se a pessoa ficar fazendo movimentos repetitivos, a Sandra falando verdade, se a pessoa fizer movimentos repetitivos, né, durante muito tempo, ó, se a pessoa ficar na mesma posição durante muito tempo, vai gerar dor. Outra coisa que vai gerar dor, que eu já até soltei aqui, movimentos repetitivos. Então, você fica lá o tempo inteiro aqui, né? Ou o tempo inteiro digitando, muitas horas escrevendo lá no quadro, as professoras. O que acontece? Olha só, tem um vídeo aí das mulheres fazendo tarefa manual. Olha lá como é que fica o punho, os dedos. É o tempo inteiro aqui, gente, ó. Né? E aí você fica lá sentada o tempo inteiro aqui, ó. Várias horas por dia. Olha essa outra digitando. Aquelas partes que eu falei do corpo que ficam sobrecarregadas, o mesmo grupo muscular acaba sendo muito exigido. Eu coloquei esse videozinho aí da moça passando o dedo aqui no celular, ó. Olha lá, a dentista também aqui, ó, com o punho assim, ó, sobrecarrega demais. Essa moça passando ali o celular, gente, o que aconteceu? Uma vez uma aluna minha falou comigo, falou, Keila, eu tirei férias, não tinha nada para fazer, fiquei à toa e fiquei aqui, ó, vendo celular. Ficava lá na cama vendo celular. Ela arranjou uma dor no polegar, uma dor no dedão, de ficar aqui, ó, vendo celular. Pensa. Então, você acaba exigindo o mesmo grupo muscular. A Vera Lúcia falou que é costureira e dói muito o pescoço e as costas. Sim. Sou cabeleireira, parei por causa de esporão calcâneo, 2 em cada pé, tendinite e bursite nos 2 ombros. E olha só, no caso da Maria José, chegou lá no pé, né? Nosso corpo é todo interligado, então fica muito tempo em pé. Vai pegar umas dicas aí com a Sandra, hein? Sandra tá bem agora. Milene, querida, boa noite! Então, gente, o que a gente precisa tomar cuidado? Ficar muito tempo na mesma posição, que vocês viram que gera essa sobrecarga, e fazer os movimentos repetitivos, que também vai sobrecarregar do mesmo jeito. Você vai estar estressando o mesmo grupo muscular o tempo inteiro. Então a gente tem que ficar atento nessas questões. Nós vamos fazer um teste aqui, ó. Vou convidar vocês para fazer comigo. Gente, quem tiver com dor no dedo, artrose nas mãos, não faz, porque vai doer em quem não tem. Então, quem já tá com dor, não faz. Mas quem não tá, olha que interessante. Vai pegar, pega aí o polegar, ó. Dobra o punho assim, ó. Dobrei o punho. E vou jogar meu polegar pra trás aqui, ó. Estende ele, ó. Aqui dá pra ver? Isso, ó. E segura, gente. Segura aí, ó. Ó. Vamos segurar. Começou, hein? Segura, segura. Vou marcar ali 1 minuto da gente segurando, hein? Joga lá pra trás, ó. O máximo que conseguir e segura. Ó, desce o punho. Segura aqui, ó. Vamos todo mundo segurando. Ó, gente, desculpa. Eu falei Milene Albuquerque, mas é Michele. Faz bolo. Isso, bolo, doce, biscoito. É a mesma posição, né, Michele? Também fica fechadinha, com o pescoço pra frente, o ombro rodado. Vamos lá, vamos segurar o dedo aqui. E olha que eu tô falando de atividades que a gente fica
muito tempo. A gente não vai segurar o dedo aqui esse tempo todo de atividade, tá? Só para dar um exemplo. A gente vai segurar, vou segurar mais um pouquinho, eu tô marcando aqui o tempo. Tem que sentir, ó, que tá esticando isso tudo aqui, tá puxando. A gente tá lá segurando o dedo. E aí, na hora que eu falar que encerrou o tempo, a gente vai soltar o dedo de uma vez e fechar a mão, tá? Com a mão fechadinha assim, ó, punho cerrado. Ok? Então, ó, puxou bem. E agora a gente vai soltar e dobrar o dedo, ó. Sentiu um desconforto aqui na hora que solta de uma vez? Agora faz aqui, ó. Abre e fecha todos os dedos. O dedo que a gente segurou, o indicador que a gente ficou segurando lá atrás, não tá com uma sensação desconfortável? Comparando com os outros dedos? Faz aí, ó. Compara ele com os outros dedos, com as duas mãos. Não ficou desconfortável? Na hora que soltou, não dá um desconforto? Respondem aí pra mim, o que vocês sentiram na hora que soltou? Foi gostoso? Depois abrir, ó, o meu até agora, ó, se eu fizer assim aqui, ó, comparando ele com os outros dedos, ele tá desconfortável. De vocês também? Coloca aí pra mim. Por que tá desconfortável, gente? Quando eu segurei ele aqui nessa posição, quando a gente segura aqui, ó, fica numa posição, né? Aqui eu coloquei o dedo, mas pode ser o punho que ficou dobrado aqui o tempo inteiro, qualquer, ou vale para todas as partes do corpo, tá? O que acontece? A gente coloca intenção aqui, né? Nessa posição, a gente colocou intenção aqui, ó, os músculos flexores dos dedos, os flexores do punho, né? Que a gente segurou assim. E aí, o que acontece? A gente esticou ali pele, a gente esticou músculo, a gente esticou tendão e a gente esticou fáscia. E os nossos tecidos são ricos em água, são cheios de água, é bem hidratado ali. Então, na hora que a gente ficou segurando nessa posição, tudo isso foi remodelando, a água foi aconchegando, o tecido, a fáscia foi remodelando. Fáscia é um tecido conjuntivo que a gente tem aqui no nosso corpo todo. E aí ela vai remodelando ali. Então, na hora que você solta de uma vez para você voltar, né? Pensa a água que ficou ali, toda a face, o tecido, para ela voltar não é rápido assim. Ela nesse tempo que a gente segurou aqui, que foi 1 minuto, ela já se adaptou daquele jeito, ela se adaptou para ficar naquela posição. E aí na hora que você volta de uma vez e pede movimento, dói porque já tá diferente a constituição que tava aqui quando a mão tava fazendo vários movimentos, era uma. Na hora que eu imobilizei ela aqui por 1 minuto, você já viu que já causou alteração. Agora imagina se você ficar várias horas por dia na mesma posição. Imagina isso que aconteceu aqui com o seu dedo, com o corpo todo. Então, às vezes a pessoa fala assim, nossa, Keila, eu fiquei muito tempo sentada, na hora que eu levantei, ai, doeu meu quadril, doeu meu coluna, doeu a perna. Por quê? Porque toda a sua estrutura foi se adaptando, foi se remodelando naquela posição que você estava. É como se a gente fosse uma massinha de modelar, entendeu? Então ela foi se adaptando daquela forma. Foi tendo compensações. Agora imagina isso, né? Você ficar aqui o dia todo, você ficar aqui o dia todo, aqui, você acaba sobrecarregando. A mulher, por exemplo, que tá fazendo o... Só ver aqui as respostas, né? Ó, a Michelle falou que fica dolorido. A Vitória falou que o dedo ficou doendo. A Maria Oliveira falou que é um desconforto demais. A Sandra também falou que é muito ruim o dedo. Rosinha também, a Débora. Galera aí, né, gente? Porque é o que acontece, o corpo tentou remodelar aquilo tudo. E isso aconteceu no dedo, acontece no corpo inteiro. E eu quis mostrar isso aqui no dedo para gerar esse desconforto, sim, para despertar a sua consciência. E toda vez que você fosse sustentar numa mesma posição durante muito tempo, você vai lembrar desse teste do dedo que a gente fez aqui na aula de hoje. Então agora você vai pegar seu dedinho doendo aí, ó, e vai me dar um like já, para você despertar essa consciência, para você lembrar disso. Bota o dedo para mexer agora e dá o like, viu? Quero ver.
E isso acontece no corpo todo, a gente não tem muita consciência disso. Porque meio que já banalizou falar assim, ah, não fica muito tempo na mesma posição. A gente sabe disso. E muitas vezes a gente acaba ficando. E às vezes, gente, precisa ficar, né? Lúcia falou que tá doendo sem parar. Segura ele aqui assim um pouquinho, ó. Que vai voltando. Vai voltando. O tecido vai remodelar de novo, tá? Isso aqui não causa nenhuma lesão, né? Do jeito que a gente fez. É só para despertar essa consciência mesmo. Então, o que acontece? A gente vai pensar nisso acontecendo ao longo de todo o corpo. Aí você vai assim, Keila, e o que eu faço? Vou parar de bordar? Vou parar de trabalhar? Vou parar de fazer os bolos lá, os bolos gostosos da Michelle? Não. Tem solução, gente. E é uma solução para todo mundo. Então, o que a gente precisa fazer? Por exemplo, quem está fazendo lá uma atividade, né? A Michelle está lá fazendo o bolo dela. A cada hora que ela tá naquela posição ali, a cada hora de tarefa executada, pensa na mulher lá fazendo o crochê sentada. Deu uma hora que tá aqui, você vai parar. Quem tá em pé, vai sentar. Quem tá sentado, vai levantar. Quem tá movimentando, vai descansar. Quem tá parado, vai andar. Você vai oferecer para o seu corpo um estímulo diferente daquele que você estava oferecendo. Por quê? Porque tudo que aconteceu com o dedo aqui, ó, se você ficar fechado aqui, ó, esse músculo aqui, ó, o peitoral vai encurtando. E se ele encurta aqui, gente, ele pode dar dor lá no punho. Nosso corpo é todo interligado. Entendeu? Então a gente precisa oferecer para o corpo um movimento diferente daquele que a gente estava fazendo. Imagina você sentada o tempo todo. Como que fica essa musculatura do quadril? Pensa lá na virilha, a perna dobrada o tempo todo. Tende a encurtar, né? A professora que está dando aula escrevendo no quadro aqui, ó, a gente tem puxando aqui debaixo do braço, ó, a gravidade. Ela está fazendo a força de manter o braço, ela está fazendo uma força contra a gravidade. Ela está forçando isso aqui demais. Precisa relaxar, precisa descansar. A Alice falou assim, dói, pior que quando a gente está entretida, nem percebe, exatamente, a Alice nem percebe. É bom colocar uma garrafinha de água do lado e ir bebendo água, porque vai te dar vontade de ir no banheiro, aí você vai ter que levantar. Olha lá, a Sandra tá demais, gente, a Sandra, vou pôr estrelinha aqui, ó. Ela falou, gente, temos que preparar o nosso corpo, não podemos ficar parada, temos que nos exercitar. Eu sou prova viva disso, né, Keila? Prova viva. A Sandra, gente, 24 anos tomando medicamento para dor na coluna. É cabeleireira igual outra pessoa falou que comigo que é cabeleireira, ó. E que tá com dor. Que parou de trabalhar até, né? Que tava com dor no calcanhar. A Sandra ficou 24 anos com dor. Parou de tomar remédio, parou de sentir dor, porque ela passou a cuidar do corpo dela, respeitando cada articulação, seguindo todos esses conselhos. Então, olha só, a Maria José parou de trabalhar. A Sandra estava com dor no quadril, a Sandra quebrou o pé. Hoje a Sandra me mandou um áudio lindo, lindo. A Sandra hoje é outra pessoa. Por quê? Porque ela fez pequenos ajustes. Ah, a Sandra ficou horas para fazer isso? Não, ela adaptou na rotina dela 20 minutos por dia, pronto. Acabou, sem sair de casa, sem tomar remédio. Então, quando eu falo que é possível, e a Sandra é aqui, prova viva disso. E aí a gente vai começar a policiar, primeiro a gente toma consciência, né, de como que não dá o corpo muito tempo numa posição encri-cria, palavrinha do interior. Muito bem, aqui eu já ouvi o povo falando que ficou encroada. Isso mesmo, o corpo encri-cria. Não pode, gente. Então eu quero que vocês lembrem sempre do dedo, se vocês começarem a ficar muito tempo na mesma posição. Então vamos lá, hein? Vou começar a dar umas dicas aqui específicas. Falei aquela geral, né? Tá sentado, levanta, tá em pé, senta, tá movimentando, descansa, tá parado, movimenta,
Bebe bastante água, porque aí você vai querer ir no banheiro, então vai te obrigar a movimentar. O que eu acho importante, gente? É importante oferecer para o corpo um movimento diferente do que aquele que ele está fazendo. Então, a pessoa que está fazendo o crochê, que está com o punho fechadinho aqui, ó, a cada hora que ela ficou ali fazendo o crochê, ela vai levantar, ela vai movimentar e ela vai jogar o punho para trás. Né? Vamos lá. Tava sentadinha aqui tricotando. Agora eu venho pra cá, eu abro, o meu punho tava fechado aqui, agora ó, eu venho aqui, ó, puxo ele aqui, ó, e deixo alongar essa região aqui, ó. Puxa, ok? Puxa, segura aqui, vai pra baixo, tá? Ah, Keila, eu tava digitando, fiquei aqui, ó, dentista, ficou aqui muito tempo. Então faz o contrário, vem pra cá e puxa o contrário, né? Ai, Keila, eu fiquei assim, né? Tá lá mexendo massa de bolo e tal aqui, ó. Abre o peito, ó, alonga aqui, vai lá na parede, ó. Põe a mão aqui e gira o tronco, ó. Sente puxar aqui no peitoral, então põe a mão aqui atrás, ó. Estica, vai lá atrás. Por quê? Porque você tava aqui. Quando a gente tá sentada, como que fica aqui, ó, quadril e coxa aqui? Então estica, gente, vem aqui, ó, vai lá atrás. Tudo dá para fazer onde você está. Você vai oferecer para o seu corpo um pouquinho de estímulo diferente daquele que você estava fazendo. Deu para pegar? Conseguiram entender? Eu agora, quando acordo e antes de deitar, eu estou fazendo alongamento e sentindo bem melhor. Isso mesmo, Michele. Só que, o que eu falo aqui do alongamento? O alongamento nos traz uma sensação muito boa e é muito bom, principalmente para quem, né, aqueles músculos que ficaram na posição encurtadas, quando a gente estica, eles agradecem, a articulação agradece, tem liberdade de movimentar muito melhor, então é muito bom. Mas a gente não pode trabalhar só um tipo de estímulo para o corpo. Então, seu corpo vai precisar de um alongamento? Vai, ok, ótimo. Mas você precisa trabalhar fortalecimento também, tá? Então, é bom fortalecer, alongar, dar estímulos diferentes, trabalhar equilíbrio, a percepção do seu corpo num pacote, tá? O alongamento vai ser bom, mas ele sozinho não é suficiente, vai acabar ficando com dor depois. Então, oferece força também. Você precisa de força, você precisa de resistência. Então, a cada hora que você trabalhar, levanta e oferece para o seu corpo um movimento diferente. Você vai ver como que isso é fundamental. E fundamental também, gente, pensar numa postura melhor. Por exemplo, aquelas mulheres fazendo crochê com o braço solto. Às vezes, coloca o cotovelo em cima da mesa, apoia esse cotovelo, porque a gente já elimina a ação da gravidade aí. Então, o ombro já agradece. Pensa no que eu sempre falo, afasta os ombros das orelhas, não faz aqui, ó, você tá relaxando, vem pra cá. A pessoa tá digitando, vê a altura da mesa, a altura do computador. Mesma coisa pro celular, né? A gente pode também dar estímulos para a mão, pegar um pregador de roupa e, ó, abrir, fechar. E uma coisa super, super, super importante, que é o que a Sandra falou, que a gente precisa trabalhar o corpo todo. Por quê? Você viu que a gente sentada, a gente mexe em quadril, coluna lombar, coluna torácica, cervical. Altera até a respiração se você ficar muito tempo curvada. Então a gente precisa, qual que é a solução? Então a solução é, primeiro, preparar o nosso corpo para as atividades. Então, trabalhar flexibilidade, trabalhar força. Só do punho, Keila? Só da mão? Não. Do corpo todo. Trabalhar o corpo todo com estímulos variados de força, de equilíbrio, de flexibilidade, de saber a hora que o músculo tem que entrar.
Então, são vários estímulos. E Sandra falou que não esquece que o ombro tem que estar sempre sorrindo, né? Nenhum ombro aqui, não, um ombro sorrindo. Um sorriso nos ombros. Ter essa consciência, né, de qual posição que vai sobrecarregar menos as articulações, quanto tempo você já está ali, e oferecer o contrário, oferecer o movimento oposto para aquela articulação. Então, a moça que falou do salão, né, que dói até o pé, dói porque fica muito tempo em pé. Então, precisa sentar um pouquinho, precisa olhar o calçado que tá. Eu já falei aqui, né, uma aula que eu falei sobre esporão de calcânio, eu mostrei os músculos do abdômen, gente, interfere lá no esporão de calcânio. Eu fiz uma aula aqui só sobre esporão de calcânio, eu falei sobre isso. Então, não adianta pensar em tratar só o pé. É o corpo, quando eu falo o corpo todo, é o corpo todo mesmo. Minha filha agora, semana passada, ela colocou um aparelho fixo, aparelho ortodôntico. E eu tava conversando com a dentista, né, da gente ver o jeito de fazer isso melhor. Por quê? Porque tem estudos, né, em crianças, adolescentes que colocam o aparelho e desenvolve escoliose, né, aquela curvatura na coluna. Por quê? Porque gera uma tensão nessa cadeia muscular, na cadeia posterior, e ela compensa em outra parte. Então pensa, se um aparelho pode afetar a sua coluna, imagina, é tudo interligado. Então o abdômen pode interferir lá no pé? Pode. O ombro vai interferir no punho? Vai. Não dá pra gente segmentar e olhar uma parte só. E aí lembra dessa experiência que a gente fez com o dedo. Muito tempo em uma mesma posição, você já está gerando ali adaptações, você já está gerando compensações que vão sobrecarregar aquela musculatura, vai sobrecarregar a articulação, né? Por menos tempo que fique, já está gerando ali alguma coisa, né? A gente fez 1 minuto aqui com o dedo, numa posição de desconforto para ele, mas não é tão diferente de ficar esse tempo todo com a perna cruzada, de ficar com o braço encolhido, não tem tanta diferença. Lucília, eu tenho falta de sensibilidade em todos os dedos da mão. Preciso muito delas para ajustar os óculos. Trabalho em ótica, sou consultora de vendas. Então, olha só, Lucília, quando a gente fala de perda de sensibilidade, já pode ser algum comprometimento neural. Aqui no punho, ó, a gente tem como se fosse um canudinho, que a gente chama de túnel do carpo, que é essa região aqui. E aí nesse canudinho passa tendão e passa um nervo que vai inervar a mão. Se ele tiver estreito, se ele tiver comprimido, então se ficar aqui, ó, muito tempo, né, ajustando lá o parafusinho de óculos, é com a mão assim, né, flexionada. O que acontece? Você acaba comprimindo essa região. E aí você pode gerar essas compensações, pode afetar o nervo mediano ali e vai começar a sentir um pouco de dor. Então, o que eu te sugiro? Primeiro, exercícios para trabalhar ombro, para trabalhar punho, cotovelo, para trabalhar todo o corpo, focando nessa região. Cada óculos que apertou ali, parafusou, puxa aqui. Eu tô todo enrolada aqui com essa câmera, né? Aqui, ó. Puxa aqui, né? Oferece aquele movimento contrário, abre aqui, ó, tá? O que é legal para estimular a sensibilidade? Quando estiver em casa, gente, pega uma lata de arroz, enfia a mão e vai movimentando, vai fazendo assim. Passa tecidos diferentes na mão, uma lixa, um algodão, escovinha de dente, escovinha de roupa, que isso estimula a sensibilidade, viu? Sinto muita coceira nas palmas da mão também. Será tudo por causa de hérnia de disco na lombar? Sinto dores o dia todo, já não adianta mais tomar remédio. A hérnia de disco na lombar não daria essa coceira na mão. Poderia uma hérnia cervical, algum comprometimento aqui no cotovelo, no punho, tá? Mas se já tem olha só, quando tem um comprometimento da coluna lombar, a gente está pensando que tem um comprometimento ali da estabilidade do tronco. O ombro, para ele funcionar bem, ele precisa de um tronco funcionando bem. Então, daí já dá para pensar que talvez seu ombro não está movimentando legal, e aí foi sobrecarregando, chegou lá no punho. Uma coisa a gente vai puxando a outra. O nosso corpo é como se fosse uma cebola, a gente vai tratando em camadas.
A Sandra falando aqui, ó, quando eu não conhecia esse método, eu só focava onde estava doendo e ficava pior da dor. Porque é isso, a gente tem que ir na raiz. Se a gente não for na raiz da dor, não adianta, né? Às vezes o problema do pé vai estar lá no bumbum. Se você ficar mexendo só no pé, só no pé, só no pé, e não tratar, não ver como é que tá o quadril, não vai resolver. E aí a pessoa se frustra. Mas agora trabalhando o corpo todo, é tudo de bom. Gratidão, Keila. Eu que agradeço a confiança. Fico tão feliz com a sua jornada, Sandra. Tem várias alunas com depoimento igual da Sandra, gente. Isso mostra que é possível. Então, ó, a Lucília tá com dor na perna, no quadril, no ciático, 24 horas por dia. Lucília, pensa em tudo que foi falado aqui hoje. A Sandra já deu depoimento de dor, né, Sandra? De 24 anos de dor. E ela mudou isso tudo assim, ó, em menos de um mês, né, Sandra? Foi muito rápido. Então, é possível a gente mudar. Claro, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa vai ter um tempo, mas que vai melhorar se começar a cuidar do corpo como um todo, vai, isso é fato, gente, não tem jeito. Tem melhora? Tem. Ok? Vou falar. Maria José falou aqui da panturrilha, né? Eu vou fazer o seguinte, Maria José, eu vou fazer uma outra aula que dá pano pra manga, dá um assunto grande. Vou falar da panturrilha e do calcanhar de novo, do esporão, ok? A gente junta os dois e fala de tudo isso. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Eu espero que a partir de agora, a partir de amanhã, vocês já tenham despertado essa consciência sobre ficar muito tempo na mesma posição, como que o movimento repetitivo exige dos mesmos músculos e a gente precisa preparar os músculos para essa demanda do dia a dia e precisa de ver o corpo como um todo. Combinado? Esse foi meu objetivo aqui hoje. Um grande beijo para vocês. Até terça que vem.